É quase invisível, mas no ciberespaço trava-se uma guerra sem precedentes. Fala-se mesmo no Armageddon digital. E saiba porquê. Bem-vindos ao Radar Global. Este episódio é em parceria com a Autónoma Academy. As ações digitais hostis multiplicaram-se com a invasão russa da Ucrânia e atingiram um caudal nunca antes visto. Para além dos tradicionais campos militares de batalha, mar, terra, ar e espaço, temos agora o ciberespaço, pouco abordado e do conhecimento público, mas crítico. Para percebermos com profundidade o cenário, temos connosco Vasco da Cruz Amador, especialista em ações de contravigilância, contra-terrorismo e ciberguerra. CEO da Global Intelligence Insight, gera projetos de risco, em particular em África e no Médio Oriente. Bem-vindo, obrigado por estar connosco, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um enorme prazer sempre. O prazer é nosso. As atividades hostis na Ucrânia, no ciberespaço, podem ser consideradas uma espécie de Armageddon digital? As atividades hostis que nós temos vindo, ou seja, temos que as dividir em diferentes etapas, ou seja, nós temos neste momento atividades hostis que podem ser e que são levadas a cabo já pelos dois países, quer pela Rússia, evidentemente, mas que as ações feitas e levadas a cabo pela Rússia não são recentes, não são novas, ou seja, são atividades que já têm uns anos, começaram a iniciar-se em 2016, 2017, com grandes ataques sofisticados, complexos, a infraestruturas ucranianas, quer telecomunicações, quer infraestruturas elétricas. Há bem pouco tempo atrás houve um potencial ataque a uma rede elétrica também na Ucrânia. E depois temos, numa outra versão, evidentemente, a Ucrânia a tentar fazer a sua defesa no campo ciberdefensivo. Que nesse aspecto há muitos comentários pelo meio, mas que um dos pontos principais reside no facto de já estarem eventualmente a ser subcontratados com serviços em outsourcing, como nós costumamos chamar, alguns hackers que podem estar preparados para atacar também a Rússia, evidentemente. E depois, com todo o espectro cyber que tem pelo meio, é algo que vai potenciar e vai fazer uma potencial ignição para futuros ataques cyber mais complexos. Mas os russos já têm uma grande experiência, mesmo antes da invasão da Crimeia, da anexação da Crimeia. Os russos têm uma grande experiência a partir do momento em que nós temos duas grandes organizações russas, quer no campo da Intel militar, quer dos próprios serviços, onde eles próprios são quem produz, quem realiza e quem faz os ataques ciberofensivos, ou seja, e que são levados a cabo e que são ferramentas que eles próprios fazem. E fazem com o intuito, nos seus ataques cyber, de poderem cumprir ou não os seus objetivos. E depois também de poderem utilizar uma outra forma, que é o poderem utilizar outras esferas para poderem servir até de testes para, numa fase posterior, serem feitos. Que esferas são essas? Podem ser infraestruturas, podem ser inclusivamente países, ou seja, em que pretendem atacar com determinado objetivo e com uma determinada razão e com um determinado goal, que normalmente é sempre pré-concebido, ou seja, em que fazem uma análise de vulnerabilidades que normalmente e tendencialmente tem que ser sempre feita quando são conduzidos os ciberataques. Esta ciberguerra, disse que ganhou corpo em 2016, não é? Ou seja, quando nós falamos entre a Rússia e a Ucrânia, ganha corpo sim em 2016. Quando nós, numa primeira vez, constatamos que há um ataque ciberofensivo,
e que o mundo acaba por ter noção é em 2010, ou seja, e com a introdução do famoso vírus Stuxnet, em que ataca as centrifugadoras iranianas, e é em 2010 que o mundo acaba por ter noção que existe alguma capacidade ciberofensiva, porque nós temos sempre que saber fazer a distinção entre cyber defense e cyber offensive. Obviamente estão interligadas, uma não existe sem a outra, qualquer das duas, mas em termos ofensivos foi em 2010 e daí até então, estamos em 2022 Esta e guerra vamos vendo. pode ser um marco então do ciberespaço, do digital. Será a primeira? Será a primeira, esta tensão declarada, digamos assim, não é? Porque houve também o caso da Estónia. Houve, ou seja, a seguir a 2010 temos o ataque à Sony, que é levado a cabo em função de um filme chamemos-lhe comédia, contra o líder norte-coreano e que subcontrata e contrata hackers para fazerem e levarem a cabo o ataque à Sony, ou seja, estamos a falar em 2012, 13, se não me falha a memória. Temos um grande ataque também em resposta levado a cabo pelo Irão a um dos proprietários de uma cadeia grande de hotéis em Las Vegas, exatamente por aquilo que disse sobre os iranianos, ou seja, e nós fomos vendo alguns ataques em larga escala, mas hoje em dia e desde 2019, muito com a pandemia, os ciberataques alastraram e alargaram, aí às próprias empresas e às próprias ligações que cada um tinha à sua empresa, quando estava ligado remotamente, etc, etc. Mas hoje em dia há uma ameaça muito grande na esfera cyber. Na esfera cyber, civil também. Mas já lá vamos ao civil. Mas esta guerra que assistimos agora entre a Ucrânia e a Rússia será um ponto marcante, digamos, na história do ciberespaço, não? Porque é basicamente a primeira que se assiste. Pode eventualmente ser, sim, pode eventualmente ser considerada como tal. Porquê? Porque é uma das primeiras guerras, após, obviamente, outras tensões e outros conflitos, mas será a primeira em que nós visualizamos a guerrilha urbana e visualizamos também a esfera cyber, como foi travada, como eu disse há pouco, um ataque a uma infraestrutura elétrica e pela forma como foi feito, ou seja, pela forma como foi conduzido. É algo que é novo e que pode indiciar uma nova era e muito preocupante. Eu falava no início de uma espécie de Armageddon. Há uma possibilidade de quantificar o aumento de ataques e o aumento do fluxo de atividades exponencial. Tem sido exponencial e numa base diária temos grandes key players que o fazem e que o produzem e que constantemente, uns com os seus objetivos, outros com outros diferentes, mas que o fazem de uma forma muito maior do que nós estávamos habituados a ver. Até mesmo nós, cá em Portugal, não estávamos habituados a ter ataques em larga escala com a complexidade como tivemos em 2022, como foram, e se pudermos comparar, a 2020, 2019 e 2021. É possível quantificar? São milhares numa base diária, ou seja, quer seja no âmbito da espionagem industrial. Em termos globais serão milhões, não? São milhões. Em Portugal vão sempre tendo, e há uma tendência crescente, há sempre várias tentativas, mas as empresas, quer organizações privadas, quer organismos, ou seja, mesmo a nível governamental, têm a sua própria defesa e conseguem ter a sua defesa em termos de cibersegurança. Mas aquilo que nós temos sempre que ter em linha de conta é o seguinte, ou seja, nós temos sempre que pensar que quem é o nosso adversário, normalmente, em todos os aspectos, está sempre 5 passos à nossa frente, infelizmente. Ou seja, e nós temos que atuar sempre de uma forma muito mais preventiva. Por vezes nem sabemos quem é o adversário. Nunca. Nem até hoje há vários ataques que foram levados a cabo e que é impossível porque a tecnologia e a sofisticação que têm no âmbito, mesmo aplicando
Incident Response Teams e Forensics em cima de tudo isso, é muito difícil porque não deixam rastro e torna-se mais complicado. Numa cyber warfare, ou numa ameaça no ciberespaço, há dois tipos. Uma na informação, chamadas fake news, a desinformação, e depois também há as ameaças sobre infraestruturas críticas, depósitos de água, eletricidade ou mesmo centrais nucleares. Há verdadeiramente perigo de um incidente que possa causar danos à sociedade civil? Existem e nós podemos até subdividir, porque, por exemplo, quando nós falamos em fake news, e se nós analisarmos, são públicas as notícias, mesmo a própria Rússia tem uma grande experiência nesse sentido, ou seja, por tudo aquilo e por toda uma máquina que estava muito interligada a uma cultura ainda no período da União Soviética. Mas já lá voltando às fake news e à desinformação, relativamente às infraestruturas críticas, não é? Centrais nucleares, há uma ameaça e aliás, existem ameaças, existem relatórios e assessments que são feitos que visam exatamente aumentar o awareness em relação a isso. Ou seja, porque hoje em dia aquilo que faz mais sentido será o atacar uma infraestrutura de telecomunicações, atacar uma infraestrutura elétrica, porque, por sua vez, aquilo que vai produzir e o resultado desse mesmo ataque pode ser muito maior e pode ser exponencial e pode, inclusivamente, cortar vários acessos. Ou, por exemplo, abrir as comportas de uma barragem? Pode também, por exemplo. Pode. Embora são sempre tópicos que são falados, mas normalmente, mesmo quer em chat, quer aquilo que se analisa, depois em termos de dados, de uma forma preferencial, são sempre infraestruturas de telecomunicações e elétricas que estão no core, porque acabam por ser mais importantes para esse efeito. E, continuando ainda no domínio da guerra, é possível fazer ataques contra unidades militares? Por exemplo, ganhar controle do sistema de mísseis ou antiaéreos? São mais difíceis até pelo conjunto e pelo protocolo de segurança que todos os sistemas têm que ter. Ou seja, e quando são desenhados pela própria rede que têm, é muito mais complexo e não é um caso simples, não é um caso normal que isso possa acontecer, mas infelizmente em tudo aquilo que tem alguma conexão com o mundo exterior, porque tem que ter tudo aquilo que tenha alguma conexão tecnológica, assenta sempre em alguma vulnerabilidade. Mais complexo que seja, menos complexo, mas assenta. Se há uma porta, é possível abrir. Exatamente. Ou seja, todas as portas, mesmo que sejam trancadas, normalmente com alguma operação. E dificilmente há imunidade total? Não há. Isso é aquilo que nós temos que ter em linha de conta, em termos tecnológicos, é muito difícil. Porquê? Da mesma forma que nós nos desenvolvemos, da mesma forma que o nosso opositor e que o nosso adversário do outro lado da linha se vai desenvolvendo. Ou seja, nós fazemos algum update em relação a um tópico e normalmente eles já estão um passo à nossa frente. Exatamente. Então, agora incidindo sobre a informação e desinformação, como é que isto se traduz num cenário de guerra? É muito preocupante, porque quando nós analisamos e quando nós, e hoje em dia, ou seja, todos nós, qualquer um que seja, quer ter acesso, pode ter acesso e tem necessidade de ter essa informação. E o que se torna mais complicado são o trabalhar dessa mesma informação de forma a que seja reproduzida, a que seja produzida e que seja entregue de uma forma célere. E muitas das vezes, e infelizmente, isso não acontece. Vamos, por exemplo, cair nos exemplos de alguns países em convulsão, nomeadamente casos de alguns, como Iraque, países africanos, em que normalmente todo o conjunto dessa informação acaba por não sair cá para fora. Quando não sai cá para fora, temos alguns players que a trabalham e que a desenvolvem de uma forma propositada para poder mostrar
aquele conjunto que existe. E depois, quando nós falamos a nível governamental, torna-se mais complicado e torna-se mais sofisticado até de uma forma para se poderem conduzir eleições, de uma forma para se poderem fazer ações que numa ação normal teriam o seu rumo e que desta forma têm outro. Ou seja, e têm aquilo que queriam. O ciberespaço é incontornável e os Estados têm, neste momento, batalhões dedicados à ciberguerra. Tem. Nós antigamente não estávamos habituados a isso e há muitos Estados que têm equipas de analistas em tempo real a trabalhar esse conjunto de informações, a produzi-las e a fazerem a sua disseminação. E como também até algumas empresas privadas que também trabalham isso mesmo, ou seja, e se nós virmos este conjunto acaba por ser mais preocupante porque aquilo que nós consumimos normalmente já vem filtrado, embora nós possamos ter a nossa ideia, possamos ter a nossa cultura em relação a determinado tópico, o nosso conhecimento em relação a determinado tópico, mas ele já pode vir quer filtrado, quer deturpado, exatamente com essa situação. Nós temos então forças, digamos, de Estados, temos atores ou forças contratadas e depois temos também independentes. Temos ciberativistas. Temos os três. Os três, sendo que o mais low profile e o mais não é pacífico, não lhe podemos chamar pacífico, mas o mais tranquilo será aquele hacker normal, jovem, teenager ou mesmo mais velho, que tendencialmente aquilo que faz até nem tem um objetivo financeiro, mas falo pelo simples facto de ter algum prazer nisso. Poder. E de poder e mostrar que era capaz. Hoje em dia temos muito o hacking as a service, quando nós trabalhamos com a Deep Dark Web, em que podemos ter acesso a alguns canais, começa a ser preocupante, ou seja, em que nós podemos subcontratar qualquer hacker em que vai fazer a sua função e que nós lhe atribuímos aquele task, ou seja, ele faz aquilo para o que foi pago. E depois temos um que é muito mais complexo, que são os state sponsor, e que nós temos alguns países que trabalham em larga escala. São os verdadeiros piratas, não é? E sendo esses países, é público também, e não é nada que seja fechado, em que normalmente os maiores países quais são? Rússia, China, Irão e Coreia do Norte, cuja ameaça hoje em dia, obviamente devido à tensão da Rússia, é muito maior, embora o Irão tenha um peso bastante grande também, e é muito capaz. Há um mês atrás, sensivelmente, conseguiram atacar vários organismos estatais em Israel. Num determinado momento não houve roubo de dados, mas o que é certo é que todos eles colapsaram e todos eles pararam num certo período de tempo. A Coreia do Norte acaba por fazê-lo também. A China tendencialmente trabalha muito em espionagem industrial, ou seja, quer ir tentar perceber como é que o mundo está para roubar dados, informação, ideias, ou seja, faz muito isso, embora também tenha ataques. Agora, o maior risco hoje em dia assume-se como a Rússia. Aliás, o último relatório feito pelo governo norte-americano evidencia isso exatamente, ou seja, em que os ataques, há uma ameaça bastante grande a infraestruturas, nomeadamente de telecomunicações, elétricas, de água também, em que existe essa ameaça e que é bastante preocupante. Já que fala nisso, acha que o ataque à Vodafone de alguma forma esteve ligado ou à guerra na Ucrânia? Nós sem provas evidentes, torna-se sempre muito complexo de afirmar quem foi. Há 2 ou 3 pontos que são fulcrais e há 2 ou 3 pontos que são muito importantes. O ataque foi feito com uma complexidade e com uma sofisticação muito grande, que nós não estávamos habituados a assistir. Um outro ponto não teve como objetivo uma questão financeira, ou seja, não teve por trás
uma questão de ransomware, em que normalmente seria solicitado para o efeito. Ou seja, teve, e uma ideia geral que existe é, não terá sido feito como um teste para um outro possível ataque, para algo maior que possa ser feito, porque aquilo que é um facto é, a rede esteve em baixo durante praticamente 3 dias, ao fim de 24 horas conseguiram estabelecer os dados, as chamadas móveis e as mensagens de texto não funcionavam, e foi difícil, ou seja, e aqui denota-se, não é levado a cabo por um hacker que esteja fechado em casa com um gorro enfiado e que através com o seu computador o consiga fazer, é um ataque com uma complexidade muito maior. É um ataque que tem que ser. Porquê? Nós estamos perante uma empresa de telecomunicações que, a nível interno, tem que obedecer obrigatoriamente ao seu sistema de compliance interno. Exato. Ou seja, tem que cumprir com todas as normas de segurança. Tem que ter, e as suas equipas de cibersegurança são extremamente ativas, são muito boas. Por isso, aquilo que aconteceu tem uma sofisticação muito grande e que nós normalmente estamos habituados a ver isto como state sponsor, ou seja, normalmente são ataques vindos infelizmente, de países que têm ferramentas preparadas para isso. Agora, aquela questão de quem foi, obviamente que teríamos vários Mas há assinaturas. Digamos, há rastros, há pistas que nos guiam... Há sempre pistas, existem sempre pistas e há sempre um rastro, independentemente de nós não conseguirmos perceber o que é que se passou, mas em tudo há rastro. Ou seja, em tudo acaba por haver um mínimo rastro que pode ser possível a algo. E diga uma coisa, é possível que num ataque dessa envergadura os criminosos deixem, por exemplo, programas maliciosos ou, digamos, células adormecidas para depois, mais tarde, conseguirem entrar no sistema? Podem. Isso faz lembrar a forma como foi levado a cabo o ataque, o vírus Stuxnet, às centrifugadoras no Irão, em que foi levado a cabo como? Afetava a centrifugadora, mas instalava-se, o malware, instalou-se de uma forma adormecida, cujo trigger era feito a determinada altura. Parecia um filme de comédia, mas não foi. Porquê? Como é que funcionava? A centrifugadora, a determinado momento, desatava a funcionar de uma forma louca e a uma velocidade estonteante até que se destruía. E o Irão levou alguns dias até poder perceber, houve grandes quesílias a nível interno, porque pensavam que tinha sido por malfunction, que tinha sido por um erro humano, mas o que é certo é que tinha sido um vírus. Vírus esse cuja complexidade foi tão bem trabalhada, que esse vírus não foi, como se fala e como se dizia, não foi por um funcionário, por um engenheiro, através de uma USB drive ou através de uma pen drive que o instalou. Esse vírus entrou e entra nos servidores através de um sistema de partilha e telecomunicações. Como nós, normalmente, em termos técnicos, estávamos habituados a trabalhar com MC Catcher, ou seja, em que se fazem a interseção de todas as telecomunicações baseadas em algumas antenas, ou seja, o vírus entra no sistema assim. Mas isto foi em 2010. Em 2022, o desenvolvimento que existe é 1 milhão de vezes ainda superior. Ou seja, a forma como nós estamos abertos, a forma como nós trabalhamos em IoT, a forma como nós estamos interligados, quer através das nossas redes sociais, quer através do nosso próprio telefone, ou seja, em que nós conseguimos ter ferramentas Open Source Intelligence em que dão acesso e que me permitem saber a sua geolocalização, independentemente de poder utilizar redes VPN ou não, ou seja, acaba por ser mais complexo. Como está muito ligado ao Médio Oriente e também à África, há algum aspecto que gostasse de salientar e que tenha sentido? É muito sui generis, porque aquilo que nós vivemos, ou seja, eles não estão tão desenvolvidos. Quando falamos de Médio Oriente, obviamente falamos
de Iraque-Síria, ou seja, os dois fundamentais. Não podemos misturar outros países que, em termos de telecomunicações, acabam por estar mais desenvolvidos, mas, por exemplo, ainda continuam a ser os dois países com o maior número de ataques terroristas em termos estatísticos por ano, quer o Iraque, quer a Síria, mas, da mesma forma como nós vimos uma evolução enormíssima na forma e na comunicação dos jihadistas, há um fenómeno que é muito sui generis, ou seja, essa comunicação existe no Médio Oriente, essa comunicação existe no Iraque, mas não existe da mesma complexidade e não existe nos mesmos canais, porque as redes terroristas a operar conseguem, por exemplo, enviar do Iraque para fora, utilizando os mesmos mecanismos, mas não comunicam pela mesma forma como os jihadistas a nível europeu comunicam. Porquê? Porque a rede de telecomunicações também não o permite. Ou seja, a rede, apesar de já terem alguma capacidade 4G, mas estão muito limitados. Porquê? Por exemplo, enquanto nós, pela Europa fora e pelo mundo fora, cada um de nós, quando acede à internet, temos o nosso IP, no Iraque, por exemplo, os IPs ainda são partilhados, ou seja, nós todos aqui nesta sala e toda a área abrangente numa triangulação de metros, pode partilhar o mesmo IP, que se torna mais difícil porque eu, quando faço a sua geolocalização, faço a sua, faço a minha e faço todos os outros que lá estão. Ou seja, acaba por ser mais complicado. É mais complicado nesse sentido para uma monitorização do que, por exemplo, aqui, que é mais fácil, em que eu posso fazer a geolocalização. Mas é algo que no Iraque, por exemplo, também se preocupam bastante, até pela questão cyber, que não têm cultura e não têm awareness preparado para isso, embora tenham ido... Estão todos ligados. Todos. Aliás, em África é igual. E nós assistimos aos refugiados que não têm nada, mas têm um telemóvel. Têm todos. E em África é igual, exatamente a mesma coisa. Quem é que está na vanguarda da ciberguerra? Eu coloco-lhe esta questão porque eu também gostaria de saber se o Ocidente descurou um pouco, digamos, o domínio digital, o domínio do ciberespaço. Nós, normalmente, como eu disse há pouco, temos alguns state sponsors e alguns países que têm as suas capacidades ofensivas muito desenvolvidas. Como a Rússia. Como a Rússia tem, como o Irão tem, como a China, como a Coreia do Norte. Temos outros países numa capacidade defensiva e também com uma capacidade ofensiva, se tiverem que operar no ciberespaço, tal como o Reino Unido, os Estados Unidos, Israel, muito desenvolvido, e outros que tais, mas atuam de uma forma muito mais defensiva. E depois, se tiverem, obviamente, que conduzir operações cyber ofensivas, obviamente que as farão de acordo com a sua metodologia e de acordo com aquilo que têm que fazer. Ou seja, Portugal, é isso que como é que está? Infelizmente, Portugal tem-se organizado nestes últimos anos, mas, por exemplo, na sua capacidade ciberdefensiva e na sua capacidade ciberofensiva, que naturalmente deveriam corresponder às Forças Armadas Portuguesas, nesse aspecto, ainda vão nos primeiros passos. Embora haja um interesse, uma necessidade, através de um regulamento próprio da União Europeia, todos os países membros tiveram que criar os seus centros nacionais de cibersegurança, que trabalham muito em conjunto com a Considera que deve haver mais investimento? Muito mais. E na casa, e quando falamos em mais investimento, tem que ser um maior e um avultado investimento. Porquê? Porque nós já fomos confrontados com ataques, ataques esses em 2022, que mostraram a complexidade e a sofisticação e que nos temos que dotar. E porquê? Não só em Portugal, mas cá, na sua grande maioria, há uma grande tendência para se confundir o departamento tecnológico e o departamento de IT com a equipa de cibersegurança. Há sempre essa ideia fundamental, ou seja, quando algo acontece,
a frase simples é dizer que tem o antivírus, mas o antivírus provavelmente não tinha o update feito. Nós estamos basicamente a terminar a nossa entrevista. Há uma pergunta que eu gostaria de colocar. Não poderão, por exemplo, as empresas de antivírus contribuir para a insegurança na internet para poderem vender os próprios produtos? Sempre se falou desse tópico. E sempre se falou que normalmente, e havia sempre aquele tema, não compres o antivírus porque são eles próprios. Ou seja, isso obviamente que acontece sempre, embora não seja esse o efeito fundamental. Mas hoje em dia, ou seja, a forma como os antivírus funcionam e a forma como estão desenvolvidos acabam por ter a sua proteção, mas não têm uma detecção total. Ou seja, que tinham, por exemplo, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Hoje em dia trazem muito mais vulnerabilidades. Porquê? Porque o próprio sistema está aquele célebre tema que nós tínhamos, que temos um Mac ou temos um iPhone, não tem problema, porque é impossível de ser hackeado de forma alguma. E os ataques são muito mais complexos. Qualquer ataque que seja e que possa ser levado a um sistema iOS ou a um sistema de um Mac é levado a cabo pela mesma forma. Há um outro tema que eu também gostaria de falar consigo, é sobre o Pegasus. O software. Assim, o software de espionagem. Da NSO. E está muito disseminado. Temos vários casos no Reino Unido, agora aqui em Espanha. O que se passa em vários, no Médio Oriente, ou seja, começa, aliás, por trás. Não deveria haver mais proteção, já que parece que toda a gente já conhece esse programa? Ela existe. Por trás de toda esta história, temos a conexão, infelizmente, da Arábia Saudita com o assassinato em solo turco do jornalista saudita que viaja Jamal Khashoggi. Exatamente, que viaja e que tudo, ou seja, em que é a primeira vez em que nós assistimos, porque o próprio rei saudita e foi um dos que tinha e que investiu bastante nesse software. E depois aquilo que se passou foi várias organizações governamentais ocidentais investiram bastante porque tinham que ter acesso a um conjunto e a um software que os pudesse colocar na linha da frente. Mas não deveria, por exemplo, o Pegasus já é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, toda a gente tem conhecimento, mas, no entanto, há políticos, altas individualidades a serem espiadas. Ainda continuam a ser, embora tenha havido uma retaliação e mesmo em Israel, por exemplo, o NSO Group, de 90 e qualquer coisa países que tinham como licença de exportação, ficaram reduzidos a 28. Mas foi uma forma que vários países encontraram para poder desenvolver. Muito provavelmente, em determinadas causas, não é a célere, não é a certa, não é a correta. E haverá também upgrades do sistema, não é? Muitos. E como há outras empresas que já estão mais desenvolvidas que o próprio software Pegasus e que atuam de uma forma correta, mas até já mais à frente, porque as há. Na sua experiência, gostaria de salientar algum momento marcante relativamente à sua experiência neste domínio? Eu acho que há dois momentos que são marcantes. Um deles é o que nós podemos dizer que a maior ferramenta que grupos criminosos, que terroristas e que não o mundo em geral, mas que estas duas figuras têm na sua mão contra o mundo inteiro é a internet. Ou seja, é a própria internet que faz com que o mundo não seja tão seguro como era, embora não fosse, porque tínhamos terrorismo, tínhamos outro tipo de ataques, mas que era diferente. E depois há outro determinado momento que são, ou seja, que tem a ver com e que são os processos, quer de radicalização online, quer todo o conjunto de comunicações que é feito, quer a disseminação, e que um dos pontos maiores, que é o facto
em que o Estado Islâmico se aproveita, e é uma das figuras mais emblemáticas e mais selvagens em termos de disseminação, em que se aproveita de tudo isto para ter conseguido fazer aquilo que fez e, mais grave, e que neste momento se reagrupam de uma forma assustadora, porque aproveitaram quer a pandemia, quer esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia, em que o mundo desviou a sua atenção para o efeito, e que acaba por ser um dos pontos que a nossa awareness tem que ser fulcral. Eles reforçaram uma unidade, digamos, digital. Muito. Ou seja, tudo aquilo que tinha sido terminado em 2016 e 2017, em que tinha sido destruído. Porquê? Porque toda a sua nomenclatura, toda a sua capacidade IT estava na Síria, acabaram por conseguir recuperá-la porque estão espalhados em rede e a própria rede depois a isso ajuda. Portanto, o reforço terrorista no domínio digital é mais um motivo. É muito grande. É mais um motivo, se calhar, para... É muito grande e é um dos pontos principais em que o mundo tem que ter, e depois temos focos em vários pontos, e neste momento, quer a Ásia, nomeadamente com o Afeganistão, quer o Médio Oriente, quer a África. Portanto, este reforço da capacidade digital dos grupos terroristas é um motivo para, se calhar, investirmos mais na cibersegurança. Muito mais. Vasco da Cruz Amador, muito obrigado por ter estado connosco. Foi um muito prazer. Interessante a sua explicação. E foi mais um episódio de Radar Global, desta vez dedicado à ciberguerra e à cibersegurança. Não deixe de partilhar este episódio nas redes sociais, subscreva, coloque um like, tanto no Facebook como no YouTube. De referir que este episódio foi realizado em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa e com a produção de Paulo Ferrão, aluno da pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica. Obrigado e até breve. Autónoma Academy. Experienced people.